Gildete, muito bom dia, querida. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Sei que chegou um pouco em corrida, porque enfrentou garrafamento, trânsito terrível. Trânsito na cidade não tem problema, não. Estamos aqui. Então, já estava iniciando minha conversa aqui com os ouvintes, eu e os ouvintes, falando dessa contagem dos pratos, né, dos alimentos, que dá para contar a caloria. Dá para os ouvintes terem essa noção de como fazer isso. E eu queria que você explicasse melhor de que maneira eles podem ter um autocontrole da gente, na hora de montar o prato, saber o que carrega mais caloria, o que tem menos e como a gente fazer essa dosagem. Ok. Bom, contar calorias é uma coisa muito técnica, mas a rotulagem dos alimentos hoje já permite o rótulo ter que informar a quantidade de calorias proporcional para 100 gramas ou 100 ml de alimento, né? Então, todo rótulo já tem isso claro. Se a gente considerar que cada indivíduo adulto necessita ingerir, em média, 30 calorias por cada quilo de peso, vai ter uma ideia de quantas calorias ele deverá ingerir no dia. Se for uma pessoa muito detalhista, ela pode ir somando isso e vai ter uma ideia, uma média de quantas calorias ela está ingerindo por dia. Mas essa é uma recomendação fisiológica para indivíduos saudáveis que trabalham normalmente. Isso não inclui atividade física específica de academia que precisa ser aumentada. Então, de uma forma geral, ingerindo 30 calorias para cada quilo de peso, o indivíduo vai manter uma condição de saúde bacana e sem grandes comprometimentos de saúde. Bacana. Se ele quiser, contando no rótulo do alimento, naturalmente dá para fazer essa contagem. Dá para fazer essa contagem. Talvez não consiga com tanta precisão, porque isso é um cálculo técnico que é feito pelo profissional nutricionista, a quantidade de calorias de cada alimento. E além do mais, o que é importante não é somente a quantidade de caloria, mas qual tipo de caloria o indivíduo está ingerindo, né? Os alimentos mais calóricos são aqueles alimentos com base de gordura. Gordura é a parte da alimentação mais calórica. Não quer dizer que seja o problema. Cada grama de gordura fornece 9 calorias. Cada grama de proteína, 4, e cada grama de açúcar e alimentos carboidratos, 4. Então, gordura é a parte da alimentação mais calórica, mas ela é importante, é necessária. É importante saber qual tipo de gordura ingerir, qual tipo de gordura que você vai selecionar para ingerir. Mas ela é importantíssima, tanto importante que a alimentação deve conter 30% do total só de gordura. Só de gordura. Então, é um item importante. Então, o que faz o interessante é a seleção do tipo de gordura e como o alimento é preparado. Você tem alimentos que tem mais gordura na composição, então você vai fazer uma preparação que não envolva adicionar mais óleo, né? Para não aumentar a quantidade calórica. Que esse é um dos problemas atuais da nossa vida moderna, né? Os alimentos são muito calóricos, as preparações são muito grandes, assim, a porção a porção dos alimentos aumentou muito de tamanho, né? Então, assim, eu costumo dizer que os meninos, os adolescentes hoje já não conhecem mais um copo de refrigerante de 200 ml. Que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás um copo de refrigerante. Não, é sério, mas é porque eu não tomo refrigerante. Mas é porque os copos de refrigerante hoje são 500, 700 ml ou 1000 ml. Você não encontra mais, não existe mais um copo de refrigerante de 200 ml como você comprava nas lanchonetes. 200 você tá falando de 200 ml, agora 500, entendi. Entendeu? Então a porção hoje é muito maior, os volumes são muito maiores. Nossa, Cláudia, figura. Não é, Cláudia? Não tem mais. Hoje é de 500, de 700 ou de 1000 ml, não é isso? Então, mas um dia existiu o copo de refrigerante de 500 ml. De tomar pouco, menos. Exatamente. Então, é naturalmente que o fornecedor quer que coloque de 700 e de 1000. Vender mais, é óbvio. E aí acabar com a saúde do cidadão. Olha, Rosimeire está na linha 2. Oi, Rosimeire, bom dia. Bom dia. Olha, eu tenho 44 anos. Eu peso 82,5 kg. Eu queria saber da nutricionista se eu estou com peso ideal, se eu preciso emagrecer um pouquinho. Tudo bom, dona Rose? Bom dia pra você. Era interessante você me falar a sua altura. Você me tem 44 anos e pesa 84 quilos, foi isso? Não, 82 quilos, 1,70m. 1,70m, 82 quilos. Ah, tá. Já tá um pouquinho acima, né? O peso tá um pouquinho acima, para 1,70m.
com 44 anos, você deve pesar entre 58 e 63 quilos, é o peso adequado para qualidade de vida e de saúde. É o peso que a tabela recomenda para uma mulher de 44 anos com mais 70, entre uma faixa entre 58 e 63 quilos. Então, 82 quilos já tem um sobrepeso, é interessante já fazer alguns controles, até porque a partir dos 40, Rose, você não sabe o que acontece com a gente. É difícil perder peso, a gente só vai acumulando gordura para mulheres, isso, né? Para mulheres mais ainda, porque a gente vai diminuindo aqueles hormônios que nos protegeram até então, a natureza vai diminuindo a nossa produção de hormônios femininos e a gente vai aumentando o peso. E mulher aumenta muito gordura, né? Cláudio, você é homem, tá acumula músculos. E nós, gordura. Gordura, e o pneuzinho do lado, ó, crescendo, aumentando. Então, mulheres, temos que malhar mais, né? Temos que controlar mais a ingestão desses alimentos calóricos, porque a partir dos 40 a gente vai aumentar muito nosso acúmulo de gordura. Regina Lima, na linha 3. Oi, Regina, bom dia. Bom dia, querida. Tudo bom? Tudo. Eu queria perguntar ao nutricionista, como é que eu faço assim para montar saber o que é uma porção, 2 porções, como é que eu faço para montar um prato, porque eu tô bem gordinha e eu quero diminuir a quantidade da minha comida. Então eu queria saber como é, se é 2 colheres, se uma porção de arroz ou de feijão é 2, é 3, é 4. Você quer saber o que é essa porção, quantidade, certo. Quantas porções assim a pessoa para comer, para não engordar muito, pode comer de feijão e arroz, já que é o prato que a gente come mais todo dia. Tá bom, Regina, um beijo pra você, linda. Oi, Regina, tudo bom, querida? Olha, porções, a gente vai definir a quantidade baseado na quantidade de alimentos e calorias que você vai necessitar. Isso é individual. A gente vai trabalhar e definir a quantidade baseada no peso e na altura na idade. Então, eu não posso lhe dizer que uma porção de arroz para você de 100 gramas seja ideal, porque tem que fazer todo um cálculo de quanto isso vai estar junto do alimento como um todo. A quantidade de alimento que o indivíduo deve ingerir é baseado na altura, no peso, na idade e na atividade física dele. Mas, Gildete, não dá pra gente, pelo menos, dar um paliativo para ela fazer. Pegar uma colher de sopa, por exemplo, e colocar uma colher que vale a X, 2 colheres que gramas. A gente, claro, quando nós orientamos o indivíduo saudável, o paciente, nós transformamos as medidas técnicas, que explicar 100 gramas, 200 gramas, talvez gere uma certa dificuldade para o entendimento, em medidas caseiras. Então, assim, uma colher de sopa tem aproximadamente 15 gramas, uma colher de sobremesa tem 6 gramas, uma xícara de chá, que na verdade é que nós tomamos café, tem entre 180 e 200 ml, uma porção de arroz, que numa colher de servir arroz tem aproximadamente 150 gramas, mas a quantidade que ela vai ingerir depende do cálculo que é feito para ela, né? Nós vamos colocar um indivíduo ingerindo 200 gramas de arroz, porque ele tem 1,90 m, e vamos colocar um indivíduo ingerindo apenas 60 gramas de arroz. Então a quantidade depende do peso dela e da altura. Gildete Fernandes, nutricionista, é minha convidada hoje aqui no programa, e agora eu queria falar um pouquinho do poder das frutas, né? Porque eu acho interessantíssimo, eu adoro, e eu quero passar um pouquinho dessa experiência, do valor que essas frutas têm para os ouvintes, que tem muita gente que não gosta. E o interessante, Gildete, que cada região do Brasil tem mais ou menos frutas típicas que são ótimas para a saúde, né? E elas contêm antioxidantes, vitamina A, C e gordura, que é gordura do bem, entre aspas, né? A Organização Mundial de Saúde, gente, recomenda a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças, o que equivale a 5 porções. Né, de preferência que seja de tipo diferente, né? E aí eu queria que cores variadas. Exatamente, cores variadas. Eu queria que a gente depois pudesse até falar algumas frutas específicas, mas esse poder que a fruta tem. Quando ele diz porções, a Organização Mundial de Saúde, eu já ouvi muito, e eu tenho no meu dia a dia de comer 6 frutas por dia. Seria isso realmente? 6 porções cheias de frutas variadas. 6 tipos de frutas variadas. Entre frutas e vegetais. Isso. A recomendação é essa para os adultos. Nós somos um país com a disponibilidade de frutas e vegetais incrível, né? A quantidade de frutas e vegetais que nós temos e hoje nós temos o ano inteiro, né? Claro que quando nós estamos ingerindo a fruta na época de produção dela, nós aproveitamos muito mais o teor de vitaminas, minerais, de água, de açúcar, de fibra que aquela fruta tem, porque ela está sendo produzida no período de produção. Mas nós temos disponibilidade de frutas e vegetais durante o ano inteiro.
E a recomendação da Organização Mundial de Saúde e, por conseguinte, da pirâmide alimentar brasileira, ingerir entre 5 e 6 frutas, entre 5 e 6 porções de vegetais e frutas por dia, é exatamente para tentar reintroduzir na alimentação o que nós perdemos há uns 20 anos atrás. Sei. Que é a ingestão de frutas, vegetais e alimentos mais naturais e menos industrializados, alimento mais integral. As frutas e os vegetais são a grande fonte de vitaminas, água, minerais e fibras. Fibra é uma parte importantíssima da alimentação que nós só obtemos ingerindo frutas, vegetais, cereais, grãos inteiros. Quanto mais industrializado é o alimento, menor é a quantidade de fibra que ele tem. E estimula o intestino, outros órgãos. Fibra é fundamental. Fibra hoje é prescrição nutriente. A quantidade de fibra é importantíssima na alimentação. Nós adultos precisamos ingerir em torno de 30 a 35 gramas por dia de fibra, e que a gente consegue comendo 2 frutas, tomando suco, comendo 2 vegetais. A fibra lenta, ela é dividida em 2 tipos. Tem fibra solúvel, que são aquelas que formam gel, gelatina, assim, que fica aquele caldinho engrossadinho. Sei. Esse tipo de fibra, ela tem um poder de diminuir, controlar a glicose, a glicemia, que é importantíssimo para os pacientes diabéticos e obesos, que é para controlar a glicemia e o colesterol. E as outras fibras que são ricas em celulose, que significa que a gente não digere, ela passa pelo nosso estômago, pelo aparelho digestório, e ela apenas é misturada, o suco gástrico apenas quebra parte e mistura essas fibras para aumentar o teor de fibra das fezes. Então ela vai melhorar a obstipação intestinal, regulariza o funcionamento intestinal. Ao ingerir fibra, então quem come fruta, vegetal, também tem que ingerir água, porque esse tipo de fibra que a gente chama de insolúvel, que é que vai melhorar o funcionamento intestinal, precisa de água, que a fibra precisa inchar junto da água, né? Tanto solúvel como insolúvel. Então precisa ingerir fibra e beber água para que ela faça o efeito dela de fermentar, de aumentar a produção de bactérias no intestino, bactérias boas, saudáveis que nós temos, para melhorar o funcionamento do intestino. Você comeu fruta hoje? Sempre, todos os dias eu como exatamente. Quais? Melancia, mamão, melão, banana. Eu sou uma comedora compulsiva de frutas. Chego aqui na rádio, comi essa colinha de manhã cedo, eu vou lá pra produção. Hoje eu comi maçã, ameixa e pera. Aí fui pro lá. Qualquer fruta tem uma quantidade enorme de vitaminas e minerais, é importantíssima na alimentação. Deixa eu atender que tá na linha, o Edmilson. Oi, Edmilson, bom dia, na 2. Edilson. Ô, Edilson, desculpa. Edilson Alves, diga. Isso. Eu queria perguntar à nutricionista. É o seguinte, eu tenho 54 anos, faço academia, tenho 1,73 m de altura, peso 67,5 kg. Estou dentro da média ou estou a mais ou menos? Você tem quanto de altura? 1,73. 1,73. Quilos? 67 kg. 67. Você tem 54 anos, Edmilson? Edilson. Edilson. Tá ótimo, Edilson. 1,73 m, 67 quilos, tá ótimo. Ainda mais que faz academia. É possível que esse peso seja um pouco de músculo, porque você faz academia, um pouco, ou uma quantidade razoável de músculo, porque para essa altura o peso tá bom. Você tá até, digamos assim, com a folga, assim, você pode até ganhar um pouco mais de peso. Como você faz academia, é importante que esse ganho de peso seja de massa muscular, de massa magra, né? Mas está muito equilibrado. Esse peso com essa altura está muito bom.